Mas outra coisa que eu quero que você observe aqui é que aqui embaixo a gente teve 5 fatorial, 4 fatorial. 5 está ali porque é meu número de acertos, mas 4 está ali porque é meu número de erros também, não é? Interessante. Vamos dar uma analisada nessa ideia aqui. Então a gente teve ali o 5 e o 4, que por acaso foram o número de erros e o número de acertos. Então esse 5 fatorial ali é quase como se ele estivesse indicando o número de acertos e o 4 fatorial como se ele estivesse indicando o número de erros. E se a gente parar para pensar, se ao invés de fazer a combinação com 5 eu fizesse com 4, ia mudar alguma coisa? Não ia, porque eu ia ter 4 fatorial e daí eu ia ter 9 menos 4, que é 5 também. Então ainda ia ter 9 fatorial sobre 5 fatorial, 4 fatorial. Ia dar na mesma. Agora eu quero que você pense assim. Quantas anagramas eu posso fazer com a palavra osso? Tá? Quantos anagramas eu posso fazer com a palavra osso? Aqui no meu esquema no caderno eu fiz com ossos, mas eu acho que ossos é muito grande, então eu não vou fazer com ossos, vou fazer com osso, né? Então, eu posso começar com a letra O. Se eu começar com a letra O, depois disso eu posso ter a letra S ou a letra O. Vamos ir com a letra O. Depois disso eu usei meus dois Os, então eu posso ir com a letra S. E depois eu só posso ir com a letra S. Mas aqui, ao invés de botar S, eu não teria como botar O. Mas aqui, ao invés de botar S, eu poderia ter, ao invés de botar O, eu poderia ter botado S. Aí aqui eu poderia ter botado O, e aqui eu poderia ter botado S. Ou, ao invés de botar O aqui, eu poderia ter botado S aqui. E daí aqui eu poderia ter botado O. E aqui eu já não tenho muito mais opção. A menos que eu considerasse que aqui eu colocasse S. A primeira letra fosse S. Depois disso eu poderia ter colocado O, depois eu poderia ter colocado O, depois eu poderia ter colocado S. Ou, ao invés de colocar o O aqui, eu poderia ter colocado S e depois ter colocado O. Ou, ao invés de colocar o O aqui, eu poderia ter colocado o S e daí eu teria colocado o O e daí eu teria colocado o O. Então, isso aqui é todas as minhas possibilidades. Então eu tenho 3 possibilidades começando com O e tenho 3 possibilidades começando com S, né? Como era de se imaginar que iria acontecer aqui. Mas agora, né, de se imaginar no caso que a gente teria o mesmo número de possibilidades para os dois inícios de letra, tá certo? Bom, mas agora a gente tem essa ideia aqui. Vamos pensar agora um pouco como é que eu faria isso aqui? Bom, eu tenho 2 letras aqui. E duas letras, a letra S e a letra O. Então são 2 possibilidades. Eu tenho 4 espaços e eu tenho 4 letras. Mas né, eu só tenho 2 letras que eu poderia arranjar ali, digamos. Né? E daí aqui a gente já tem uma ideia. Isso aqui é a mesma coisa que os acertos e os erros, não é? Porque eu tinha acerto ou erro. Eram só 2 possibilidades que podia ter e elas iam aparecer um determinado número de vezes. Então, na verdade, quando eu quero descobrir o número de anagramas, o que eu tenho que fazer é pegar o número de letras, que nesse caso é 4 fatorial, e dividir pelo número de vezes que cada letra se repete. Então, o O se repete 2 vezes. Na verdade, ele se repete uma vez só, mas ele aparece 2 vezes, né? Então, tem uma repetição, né? Enfim. 2 fatorial, que é o número de vezes que o O aparece, e 2 fatorial, que é o número de vezes que o S aparece. Tá? Agora, por que isso aqui é importante? A gente colocou 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 vezes 2 fatorial, e com isso a gente sabe que a gente soma aqui e vai dar um número de letras, né? Não tem como dar um número diferente do número de letras. Mas agora vamos pegar uma palavra diferente. Agora que a gente sabe que como é uma combinação que a gente está tratando, é só a gente dividir pelo número de letras, a gente pode pegar uma palavra diferente. Vamos pegar a palavra tramontina. Tá? A palavra tramontina é uma palavra bem extensa, então temos a palavra tramontina.
Vamos ver quantas letras ela tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. É uma palavra bem grande. Bom, vamos utilizar a mesma ideia. Então a gente sabia ali que como a gente está fazendo combinação, eles tinham que somar o mesmo número de letras. Vamos seguir essa ideia na ideia da repetição, basicamente. Quantas vezes o T aparece? O T aparece 1, 2 vezes, Tramontina. Então a gente tem 2 fatorial. O R aparece uma vez só. Então vamos considerar, ele não se repete, não precisa, não, vamos colocar ele ali. O A aparece 2 vezes. Então a gente coloca 2 fatorial. O M aparece uma vez só. O O aparece uma vez só. O N aparece 2 vezes. Então vamos colocar 2 fatorial. E o I aparece uma vez só. Então seria 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Mas tem um problema aqui, né? Porque se a gente está falando de uma combinação, e seria por isso que a gente teria esse número de palavras, então significa que o denominador aqui ele devia somar o numerador, né? A soma dos dígitos do denominador devia ser o dígito do numerador, não devia ser um valor diferente. 2 mais 2 mais 2 é 6, não é 10. Bom, não se a gente considerar que a gente tem letras que aparecem uma vez só. Então o T ele aparece 2 vezes, o R aparece uma vez, o A aparece uma vez, aparece 2 vezes, o M aparece uma vez, o O aparece uma vez, o N aparece 2 vezes, o T a gente já considerou, o I aparece uma vez. Então na verdade o que a gente teria é um fatorial nessas posições aqui. E agora vamos contar. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Ah, então tá certo. A única coisa é que a gente tem um fatorial aqui aparecendo essas várias vezes. E é por causa disso, então, que a gente soma sim 10 fatorial. A mesma ideia da combinação que a gente tinha antes não foi anulada, ela continua ali como ela sempre esteve. A única coisa que muda é que agora a gente tem, então, a única coisa que muda é que agora a gente tem, então, esse número de letras aqui aparecendo mais de uma vez.